Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai começar a falar com mais profundidade, a gente vai falar com mais embasamento sobre essa situação da dependência emocional. E eu vou pedir, compartilha com as pessoas que precisam disso. Viver uma relação de dependência emocional, para quem vive, para quem está nela, é uma relação onde isso está tirando de você muitas coisas. As pessoas não têm noção de que uma relação de dependência emocional impacta em diversas áreas da sua vida. Pode impactar na sua área profissional, pode impactar na sua área de saúde, pode impactar na sua vida financeira. Ou seja, viver a dependência emocional não é apenas uma questão de um relacionamento amoroso. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Deixa eu dar um bom dia para Ilza, a Neidinha, a Catiane, a Celinha, a Elubete também por aqui. Isso impacta em muitas outras coisas. E talvez você precise fazer nesse momento um diagnóstico real e verdadeiro da tua vida. De 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo. Qual é o teu nível de felicidade hoje? Se você quiser, coloca aqui. Qual é o teu nível de felicidade hoje com a sua vida? De 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo. Qual é o seu nível de felicidade? E essa análise, ela precisa ser feita de uma maneira verdadeira, sem máscara, sem fingimento, né? Sem aquele fingimento das redes sociais que a gente vê a torto e a direita, né? As pessoas felizes e sorrindo e na verdade elas estão sofrendo, elas estão ali tristes, elas estão ali muitas vezes desvalorizadas dentro de relações tóxicas, relações abusivas. Então, seja verdadeiro com você. De 0 a 10, qual é o teu nível de felicidade hoje? Onde 0 é nada e 10 é tudo. E se essa nota, ela não te satisfaz, se essa nota que você mesma vai se dar agora analisando o teu nível de felicidade e essa nota não te satisfaz, você precisa identificar qual é a causa. O que está gerando essa infelicidade? A Carla foi sincera. 0. Obrigado, Carla, pela sua sinceridade. A Neide, bom dia. Feliz em te ver. Bom dia também, Neide. Regina, a Cezira também por aqui. A Marli, integrante da comunidade Coragem. Seja bem-vinda. A Viviane, a Ilza. Sejam todas bem-vindas. A gente está falando sobre dependência emocional e os sinais onde o amor virou dependência emocional. Então, a gente está falando desse nível de felicidade aqui, hoje da sua vida. Então, quando você, por exemplo, a Rebeca botou 5, a Carla colocou 0, creio eu que vocês não estejam satisfeitas com esse nível de felicidade. Faz sentido? Eu acho que não. Até porque senão vocês não estariam aqui. Porque eu não vou contar piada aqui pra você, não vou fazer promessas milagrosas e você não tá aqui pelos meus belos olhos azuis que nem azuis são. Você está aqui porque tem alguma coisa aí te incomodando. E aí o meu conteúdo faz algum sentido para você. Então entenda que se o seu nível de felicidade hoje não te agrada, você precisa agir. E você precisa identificar aquilo que está tirando essa felicidade. Porque a gente acredita muitas vezes que essa felicidade ela vai cair do céu, que essa felicidade ela vai acontecer do nada. E não. Quero que você entenda uma coisa. A felicidade, ela precisa ser conquistada. Escreve aqui. Felicidade precisa ser conquistada. Felicidade precisa ser conquistada. A gente acredita que a felicidade vai acontecer porque uma hora, por exemplo, o meu parceiro que é tóxico, que é abusivo, ele vai mudar. E aí eu vou ser feliz. Isso se chama ilusão. Ilusão. E você já é adulta o suficiente para entender que isso não vai acontecer. Só que você muitas vezes está fingindo que as coisas vão se acertar de uma maneira mágica. E não é assim. Você precisa, presta muita atenção, conquistar essa felicidade. E isso tem um nome. Isso é escreva aqui, processo. É um processo. E eu sei que você talvez hoje, com a sua autoestima machucada, talvez até com ela muito baixa, sem confiança em si, você quer um resultado rápido. E se você continuar mirando num resultado rápido, desculpa, você não vai sair desse lamaçal que você se meteu.
Não vai. Você precisa, ao invés de olhar para o resultado, você precisa focar no processo. E esse processo, muitas vezes, ele vai ser dolorido sim, porque reconhecer que você está numa dependência emocional não é fácil, não é simples. Existem sinais que são muito evidentes e que você talvez ignore hoje. Você talvez hoje, para se sentir melhor e até mesmo para fingir uma felicidade nas redes sociais, você mascara isso, você deixa isso numa gaveta bem escondida para você não mexer. Só que isso está te adoecendo. E é por isso que o teu nível de felicidade hoje não te agrada. Por isso que quando você olha para si e fala que o meu nível de felicidade é 0, 5, 4, é por quê? É porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se isso está fazendo sentido. Você precisa entender que você controla poucas coisas na sua vida. Se você hoje vive uma relação de dependência emocional e você sabe que o seu parceiro ou a sua parceira são eles, digamos, que geram essa relação de desvalorização em você, é isso que te faz mal, você precisa entender que a solução não é a outra pessoa. Não é ela mudar. Isso não está no seu controle. Não está. O que está no seu controle é as suas ações. São as suas atitudes. É o domínio das suas emoções. Isso está no seu controle. Então, para de mirar no outro, quando ele melhorar, para de falar do outro. Para de falar da relação que você tem para ficar mirando apenas no outro. Está na hora de você olhar para dentro. Não existe mudança de vida duradoura, e eu tenho certeza que você quer uma mudança de vida duradoura, se você não olhar para si. Se você não olhar para dentro e entender por que você caiu numa relação de dependência emocional. Porque provavelmente, presta atenção agora que fichas vão cair. Essa relação que você está vivendo hoje não é a primeira de dependência emocional. Não é a primeira. E se você não curar as suas feridas emocionais, escreva aqui, feridas emocionais, não será a última também. Não será a última. Porque existe um padrão onde você, de maneira inconsciente, você busca relações assim. Eu vou repetir para você entender. Se você não curar suas feridas emocionais, você provavelmente vai repetir esse tipo de relação nas próximas. E essa relação de dependência emocional, uma relação tóxica que talvez você esteja, não é a primeira da sua vida. Isso eu posso te garantir. Porque a relação de dependência emocional, ela não é apenas, presta atenção, uma relação amorosa. Uma relação de dependência emocional, ela existe, por exemplo, entre mãe e filha, pai e filho, amigos. A dependência emocional, ela não escolhe apenas uma relação amorosa. Faz sentido isso para você? Você hoje carrega esse padrão de dependência emocional e você transfere isso para todas as relações que você tem. Ou seja, você entrou nessa relação tóxica, nessa relação abusiva, infelizmente, porque você, presta atenção no que eu vou te falar, você, entre aspas aqui, ok? Procurou esse tipo de relação. Você procurou alguém que te colocasse nessa situação. Não, ô gato, eu não escolhi. Inconscientemente, sim, você escolheu. Por quê? Presta agora mais atenção ainda. Porque essas feridas emocionais, elas não começaram nessa relação que você tem. As suas feridas emocionais, elas começaram na sua, escreve aqui, infância. Na sua infância. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber. Se você tiver alguma pergunta, coloca aqui.
Deixa eu dar um bom dia para Jamile, a Paloma, a Psia Aline Carvalho. E Aline, seja bem-vinda. O Arnaldo Pereira, a Adriana, a Ilza, a Jucineide. Fala, Jucineide, seja bem-vinda. A Fátima Mineira, o Nicolas, a Moni, o Oziel. Muita gente chegando aqui. Ótimo. Essas feridas emocionais começaram na tua infância. E a dependência emocional, ela é o resultado normalmente de duas feridas emocionais aqui. Tudo bem? E eu quero que você coloque aqui para você não esquecer. Quando eu peço para você escrever, é para você fixar melhor. Existem duas feridas emocionais que elas estão intimamente ligadas à dependência emocional. E você precisa entender que essas feridas emocionais, elas não surgiram do nada. Elas surgiram através das experiências de vida que você teve. Tudo bem? Faz sentido? Bom dia, Sandra. Bom dia, Jussara. Ótima pergunta da Rebeca. A gente tem um ganho secundário... um ganho secundário nessa relação. Sim, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Aliás, escreve aqui, ganho secundário. Por isso que é uma decisão muitas vezes inconsciente. Quando eu procuro uma relação, eu estou procurando no meu parceiro uma solução para uma dor que eu tenho. Presta muita atenção nisso, porque isso é inconsciente. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você hoje vive uma relação de dependência emocional, ou se você viveu, tenta lembrar de uma coisa. Ou traga agora à tona, escreve aqui. Qual é a sua maior reclamação com o teu parceiro ou com a tua parceira? Qual é a sua maior reclamação com o teu parceiro ou com a tua parceira? Escreve aqui. Essa pergunta, ela traz uma grande pista sobre a sua ferida emocional, a ferida emocional que você tem. Hoje, se você vive uma relação de dependência emocional, qual é a sua maior reclamação em relação ao teu parceiro ou à tua parceira? O que te incomoda mais no teu parceiro ou na tua parceira? Coloca aqui. É muito importante você entender que essas feridas emocionais, e como eu disse, existem duas que eu já vou te revelar, que elas são a base da dependência emocional. Normalmente são as duas. E uma delas é aqui, digamos, a maior incidência. E aí eu vou falar, claro, baseado nos meus atendimentos de hipnoterapia, baseado em mais de quase 4.000 atendimentos de hipnoterapia nos últimos anos. Elas estão baseadas em uma ferida emocional, principalmente. Mas existem as duas. Mas coloca aqui, qual é a maior reclamação? O que te incomoda mais no teu parceiro ou na tua parceira? E por que isso existe? A Neide colocou aqui, falta de afeto. Não conversar sobre a situação ruim que vivíamos. A Rebeca, se vitimizar. Presta muita atenção. Vamos pegar aqui a da Neide como exemplo. Falta de afeto. Por que isso incomoda a Neide? Porque essa, provavelmente, foi a dor da criança da Neide. A Neide não recebeu esse afeto. Muito provavelmente ela não recebeu esse afeto. E o que é o afeto? O afeto é o carinho, é o cuidado, é a sensação de que eu estou seguro. Porque quando você nasceu, você era um bebê lindo, linda, só que você precisava de um adulto para sobreviver. E se esse adulto não te deu essa segurança, por exemplo, isso configura falta de afeto. Afeto é esse conjunto de proteção, de segurança, de amor, de alimento. E se alguma dessas coisas elas faltaram nessa relação, especialmente com a mãe, pode ter certeza, é o que você está buscando nessa relação adulta. Faz sentido isso para você? Isso faz sentido, sim ou não? Aqui a Rebeca escreveu se vitimizar. Provavelmente, dentro da história dela, essa vitimização incomodou dentro da infância dela. Talvez ela viu
a mamãe se vitimizando, o papai se vitimizando, enfim, dentro das relações que ela construiu. E essa vitimização traz para ela emoções que geram o quê? Geram incômodo. Guarda isso que eu vou te falar. O nosso cérebro só reconhece algo que lhe foi apresentado. Então, se eu não vivi, por exemplo, a falta de afeto, eu não vou buscar em outra pessoa isso. Entende? Porque eu não sei o que é o afeto. Tudo bem? A Ana, ele ir embora, parece que eu vou morrer. Isso aconteceu há uma semana. Muito provavelmente, não sei se é a sua história, tá, Ana? Mas talvez tenha existido um abandono, até físico mesmo. Um pai que foi embora, separação, uma morte, enfim, alguma coisa que aconteceu. Mas presta atenção, isso também pode não ter acontecido fisicamente. Por quê? Lembra que eu falei de 2 feridas emocionais? A primeira ferida, que acontece, mas numa intensidade menor, como base para a dependência emocional, é a ferida da rejeição. Escreva aqui, ferida da rejeição. Porém, a ferida que tem a maior incidência de casos de dependência emocional é a ferida do abandono. A ferida do abandono. E o abandono, ele nem sempre ele é físico. Existe o abandono emocional. É aquela mãe que não conseguiu te dar afeto, que ela não conseguiu estar presente pelas circunstâncias dela. Por isso que eu digo sempre, sem julgar essa mãe. Mas aqui o que eu quero que você entenda é que essas feridas emocionais estão abertas aí. Faz sentido isso para você? Elas estão abertas. E aí não adianta você entrar numa relação, numa outra relação, se essas feridas estiverem abertas. Por quê? Por isso que eu disse, a chance de você repetir um relacionamento de dependência emocional, ela é enorme se você não curar suas feridas emocionais. É enorme. A Thalita, a grosseria e a estupidez como me trata. Provavelmente por quê? Porque você viveu isso também na tua infância. Você viveu isso. Então entenda que a Thay, me criticar sempre, mas agora não estamos mais juntos. A crítica, ou seja, provavelmente também muitas exigências que você viveu na infância. A dor da tua criança reflete aquilo que você está buscando solucionar numa relação adulta. Só que presta muita atenção. Se você não curar as suas feridas emocionais, você vai repetir todos os padrões. E aqui você precisa fazer uma conta. Para quem está chegando agora, eu vou repetir uma pergunta que eu fiz no início. Coloca aqui, qual é o teu nível de felicidade hoje com a sua vida de 0 a 10, onde 0 é nada e 10 é tudo. Se esse número que você falar, e aí é uma análise verdadeira, ok? Sem filtros de redes sociais, uma análise verdadeira. Se esse número não te satisfaz, se ele está aquém do que você gostaria, você precisa começar a combater isso. Porque senão você vai continuar repetindo esses padrões. E viver na dependência emocional é viver a vida de outra pessoa. Aliás, esse é um dos sinais de quando o amor vira dependência emocional. Porque, teoricamente, você deveria ter um parceiro, uma parceira, para te acrescentar, para ser melhor do que você é, e não para te fazer feliz. Aliás, essa talvez seja a maior mentira que se fala sobre relação, sobre casamento, sobre namoro. Ah, o outro vai me fazer feliz. Não. Não. Não é o outro que vai te fazer feliz. Porque senão você sempre vai ser dependente dessa pessoa. Então se essa pessoa vai embora da sua vida, você nunca mais vai ser feliz? Não. O amor verdadeiro, o amor entre duas pessoas, ele serve para acrescentar, para te melhorar. Para que aquelas sensações ótimas, né, de amor, de paixão, aquilo te melhore, aquilo te traga mais felicidade para que você possa produzir mais, para que você possa ser uma pessoa melhor e não para curar as tuas feridas emocionais.
As relações, em sua maioria, elas dão errado. Por quê? Porque eu entro numa relação com as minhas feridas, com as minhas dores, e eu estou esperando que o outro resolva isso. E não. E o problema da dependência emocional, por que que ela é criada? Porque normalmente em todo início de relacionamento, tudo é legal, não é? Faz sentido? Tudo é bacana, tudo é novidade, tudo é, né, é tudo love, né? Tá tudo love, tudo ótimo. E por quê? Porque nesse início, essa pessoa e as atitudes e o comportamento dela, de uma certa maneira, entregam aquilo que você estava precisando. Anestesia a sua dor. Anestesia a sua dor. E quando anestesia a sua dor, você guarda essa memória. Ou seja, nossa, quando eu estou com essa pessoa eu fico bem. E quando eu não estou com essa pessoa eu fico mal. E aí, o que que você fica? Você fica achando que essa pessoa é a solução para os seus problemas. E isso tem a ver com a sua autoestima. Escreva aqui. Porque a sua autoestima, provavelmente, ela é baixa. Ou ela está baixa. O que é autoestima? Presta atenção agora que fichas vão cair. Autoestima é a maneira como você se enxerga. É a maneira como você se reconhece. Se a sua autoestima ela é baixa, é óbvio que você sempre vai depender de outra pessoa para te dar confiança, para que essa pessoa te ajude na vida. Só que você é uma pessoa totalmente capaz de viver sozinha. Você, sozinha no sentido de ser independente. Você não precisa ser dependente de ninguém. E eu quero que você acredite nisso, mesmo nesse momento não acreditando. O que você não pode perder é essa palavrinha que eu vou pedir para você escrever. E eu queria até que você falasse ela. A palavra é, escreve aqui e fala. Esperança. Esperança. Fala ela e escreve ela. Esperança. Você não pode perder a esperança. Porque quando a gente perde a esperança, a gente desiste. E você não é uma perdedora para desistir. Você não é uma perdedora para desistir. Você não é uma fracassada para desistir. Você não veio a esse mundo para desistir. Especialmente da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Faz assim, ó, com você, ó. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, jamais desista de você. Você hoje pode estar machucada, você pode estar enfraquecida, sem confiança, e isso é fruto dessas relações tóxicas, dessas relações abusivas, é consequência das suas feridas emocionais, de tudo que você viveu até aqui. Mas não perca a esperança. Você é a pessoa mais importante da tua vida. E você tem que cuidar de si. E você tem que entender que você pode sim sair dessa relação. Só que você não vai sair do dia para a noite. Não dá muitas vezes. Por isso que eu falei que é um processo. Sair da dependência emocional é um processo. É um processo. Isso, Eloíde, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A Thalita, sabe, esses dias assistindo as suas lives, eu deixei a minha casa de lado por conta da péssima relação de ficar procrastinando. A procrastinação, sabe por que ela acontece? Ela acontece por quê? Porque você está sem energia vivendo essa relação abusiva, essa relação de dependência emocional. Porque viver numa relação que é tóxica faz você gastar muita energia. Ah, Thalita, porém esses dias estou arrumando ela de forma que eu sempre quis, porque uma pessoa, não posso depender de ninguém. Parabéns, Thalita. Vamos mandar um coraçãozinho aqui para Thalita? Coloca aqui um coraçãozinho para Thalita. Parabéns, Thalita. Que legal saber que você não está mais procrastinando isso. É a ação que gera a transformação. É a ação que gera a transformação. E é por isso que aí você precisa entender o processo. E o processo tem a ver com você curar suas feridas emocionais. Existem feridas emocionais que te mantêm nessa relação de dependência emocional. Então, se você viveu, por exemplo, o abandono emocional,
Se você, por exemplo, numa família onde você não era vista, numa família onde você não era, talvez, o foco de atenção dos seus pais, especialmente da mãe. Por isso que a gente sempre precisa entender os contextos. A gente precisa compreender para quê? Para que a gente possa curar aquilo que está nos prendendo. É como se você ainda estivesse vivendo a dor da tua criança. Por isso que assim, a tua criança que está buscando o afeto, a tua criança que está buscando a validação num outro relacionamento. Quer ver um outro sinal de quando o amor vira dependência emocional? A insegurança de tomar decisões, a insegurança de fazer escolhas, de pequenas a grandes decisões. Alguém aqui se identifica com isso? Isso é um sinal, eu preciso que outro me valide. E por quê? Porque provavelmente você se sentiu insegura na tua infância. Você não conseguiu ser validada. Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui a Ana Pinho. Ainda bem que eu sou de agir, mesmo com esta dor da perda, mas ora ou outra dá vontade de ligar. Ele me perseguia, ciúmes tóxicos. Fui perdendo energia e no final ele arrumou outra e ficou hostil. Eu acho que você, Ana, tenho certeza que até pela descrição que você fez aqui, você não merece esse tipo de pessoa, certo? Faz sentido isso pra você? Isso tá claro pra você ou não? Né? Eu tô falando só pela descrição aqui, né? Te perseguia, ciúmes tóxicos, você vai perdendo energia, no final ele arrumou outra pessoa, ou seja, você não merece essa pessoa. Só que, por que dá vontade de ligar? Porque existe aqui ainda esse buraco dessa ferida emocional, o que eu chamo de vazio emocional. Existe um vazio aqui. E esse vazio, enquanto ele não for curado, enquanto ele não tiver o que eu chamo também de blindagem emocional, que é como você passa, como se você blindasse isso. Quando você estiver sozinha, quando os pensamentos vierem de, puxa, você está aqui sozinha numa sexta-feira à noite, puxa, será que a outra pessoa está fazendo? E aí você vai, muitas vezes, cair nessa tentação. Por isso que curar essa ferida emocional te tira desse ciclo. Tudo bem? A Thay, eu estava ficando depressiva já, mas não conseguia terminar. E quando ele que quis a separação, eu sentia que fosse morrer. Por quê? Por que você não terminava? Porque exatamente existia esse vazio emocional. Então, no momento que você, olha, eu garanto pra você, se você curar essa ferida emocional, no momento que você fizer isso, eu tenho certeza, se você reviver uma situação parecida, você termina. Por quê? Porque não existe mais aquela dor da tua criança. Tudo bem? Ô Gato, e como que eu descubro essa dor, né? Como que eu vou saber se isso, qual foi a causa? É por isso que você precisa investigar. E muitas vezes você vai precisar dessa ajuda, né? Ajuda, por exemplo, de um terapeuta para te ajudar nessa condução. Aliás, últimas vagas para sessão gratuita comigo. Se você digitar avaliação aqui, você vai ter uma sessão gratuita comigo, tá bom? Aí você vai receber um link no seu direct. Eu até esqueci de falar aqui. A gente fez aí, acho que nas 3 semanas atrás, algumas pessoas desmarcaram e eu tô com alguns horários vagos. Então, se você quiser, aproveita, tá bom? Mas aqui voltando, a importância de você curar essas feridas, porque senão você repete ciclos, senão você repete os mesmos processos. E como eu disse lá no início, você não está vivendo a dependência emocional pela primeira vez agora, você já viveu isso. Olha para a sua história, você já viveu essa dependência emocional. Talvez, olha só, você muito apegada à sua mãe, ao seu pai, e você hoje não consiga nem sair de casa, de perto deles. Você talvez tenha vivido essa dependência emocional com amigos. Sabe aquela coisa de estar grudado e você sentia muito quando um amigo, sei lá, te desprezava, você sentia muito aquilo. Você pode ter vivido isso em outras relações. Entenda que essa dependência emocional
que você vive hoje, ela não está acontecendo pela primeira vez. E se você não curar a ferida emocional na raiz, na causa, identificando isso, você vai viver isso de novo, infelizmente. E talvez você viva uma, duas... Você já ouviu a história do dedo podre? Quem aqui já ouviu a história do dedo podre? Ah, eu tenho um dedo podre para homem, eu tenho um dedo podre para mulher, eu escolho muito mal, sempre os mesmos padrões. Pois é, não existe dedo podre. Não existe dedo podre. Existe o dedo certo para atender aquela ferida que você tem. Então, por que você vai buscar? Que tipo de pessoa que você vai buscar? Normalmente, a pessoa que virou dependente emocional, ela passa a ter comportamentos para manter essa relação. Quer ver um comportamento que é muito comum? O comportamento do cuidador, da cuidadora. Você, na tua relação de dependência emocional, você cuida do teu parceiro, da tua parceira, como se você fosse mãe dele? Sim ou não? Coloca aqui para mim. É por quê? Porque é uma maneira... É um recurso para você manter essa relação. Então, assim, imagina que eu sou a pessoa que eu não tenho a dependência emocional e você tem a dependência emocional e a gente começa a se relacionar. E aí você começa a fazer tudo para mim. Pô, você faz tudo, né? Você cuida de tudo, como uma mãe, né? Você faz a comida, você cuida, tudo. Isso, para mim, que estou recebendo essas benesses, isso é bom ou ruim para mim? É ótimo, né? Porque tem alguém fazendo tudo para mim. Isso é uma maneira, é uma tentativa inconsciente de eu manter essa relação. Faz sentido? É uma tentativa inconsciente. Então, eu sou a cuidadora. E aí eu me sobrecarrego, e aí eu faço coisas que a mais, e aí eu tô cansado, eu tô com crise de ansiedade, eu tô com crise de pânico, e eu continuo fazendo pelo outro, e eu não sou reconhecida. E aí dói, não dói? Porque você faz e não é reconhecida. Isso dói. E por que você faz pelo outro? Porque é uma estratégia inconsciente da tua mente para você manter essa relação. Então, muitos comportamentos que você tem são consequência dessa dependência emocional. O que você precisa compreender? A dependência emocional, ela está drenando a tua vida. Ela está tirando de você os melhores anos da sua vida. E aí eu volto àquela pergunta do início, e que eu fiz no meio também. Qual é o teu nível de felicidade hoje, de 0 a 10? Onde 0 é nada e 10 é tudo. O quanto realmente você está feliz com a tua vida? O quanto você acorda disposta para realizar, para evoluir? E talvez até você acorde dessa maneira, mas você perde toda a sua energia por conta dessa relação. E aí você procrastina, e aí você não faz, e aí você se culpa. E aí você acha que o problema é você, que você é uma fracassada, uma preguiçosa, e não é. Você precisa curar essa ferida emocional. Porque no momento que você curar essa ferida emocional, Neide, ó, a Neide escreveu aqui, já tentei mudar. Daí quando percebo, já estou fazendo de novo. Por quê? Porque você está com essa ferida emocional e essa ferida emocional gerou um padrão. Então você está nesse padrão e é automático. É automático. Se você não tirar a emoção que está ali, naquela interpretação que a sua mente tem, por exemplo, da falta de afeto, você vai continuar buscando afeto em outras pessoas, em outras situações. Você vai continuar acreditando que o outro vai te fazer feliz. E essa é a maior mentira que existe. Essa é a maior mentira que existe, que o outro vai te fazer feliz. Se você entrou numa relação para o outro te fazer feliz, você está doente. Você está doente. Totalmente doente. Porque não é o outro que vai te fazer feliz, ele vai te acrescentar. E vocês vão viver momentos felizes e isso vai te melhorar, isso vai te trazer felicidade, isso vai te trazer alegria. Mas não, o outro não tem esse poder de te fazer feliz. Entende isso? Ninguém.
Nem os filhos. Para quem é mãe, para quem é pai como eu, nem os filhos. Não joga essa responsabilidade nos teus filhos. Ah, os meus filhos me fazem felizes. Não são eles. Essa é uma responsabilidade que é sua. Porque tem muita mãe, tem muito pai que é dependente emocional do filho. E não deixa o filho embora. Não liberta esse filho. Eu acredito muito que os filhos, eu tenho 2 filhas, e eu tenho criado as minhas filhas para o mundo, não para mim. Não para estar numa estante aqui como um bibelô. Tenho criado as minhas filhas para o mundo. Para o mundo. Eu sempre vou estar do lado, se elas precisarem. Mas é para o mundo, não é para mim. Porque se eu criasse para mim, isso configuraria o quê? A minha dependência emocional, a minha ferida. E aqui, para a gente terminar, eu quero que você saia daqui mais uma vez, inconformada. Porque o nosso maior inimigo nesse momento, o seu maior inimigo nesse momento, é o conformismo. Escreve aqui, conformismo. Esse é o maior inimigo que você tem hoje. Não é o medo, é o conformismo. Conformismo de uma vida que você está levando. Você está conformada. Conformada, a palavra conformada, conformado, conformismo, é a junção de 2. Com, dentro, forma. Você está dentro de uma forma. Você está dentro de uma prisão. Você está conformada com a vida que você está levando. Ah, não estou conformada. O que você está fazendo então para sair dessa vida que você está levando hoje? O que você está fazendo para melhorar essa nota que você deu sobre o seu nível de felicidade? Se você não está fazendo nada, você está conformada. Não, eu estou aqui falando que eu não estou conformada. Ação. É a ação que gera a transformação. A vida sem ação, ela não muda. E a vida tem 2 caminhos. Ou você anda para frente e evolui, ou você anda para trás e estagna. Não fazer nada é andar para trás. Ficar esperando o milagre é andar para trás, porque a vida está acontecendo. Você precisa sair daqui hoje inconformada com a vida que você está levando. Faz sentido isso para você? A maior praga que existe hoje na sua vida se chama conformismo. Você está conformada com a vida que você está levando. E aí você fica inventando desculpas para si. Ah, depois eu vejo isso. Ah, mas não é tão ruim assim. É por isso que você precisa ter blindagem emocional. Blindagem emocional. É isso aí, Luigi. Dezembro tá aí. Aliás, tá chegando o dia da mentira. Você sabe qual é o dia da mentira? Não é 1º de abril. O dia da mentira é 31 de dezembro. É o dia que você, lá próximo da meia-noite, você pula 7 ondinhas, usa roupas nas cores que você acha, né, que vão te trazer isso ou aquilo, e você promete para si mesma um monte de coisa que você não cumpre. Você promete que você não vai ter mais relações tóxicas, que você vai separar, que você vai fazer uma transição de carreira, que você vai ter prosperidade, que você vai cuidar da sua saúde. E isso não dura às vezes nem uma semana. Esse é o verdadeiro dia da mentira, não é 1º de abril, é 31 de dezembro. E o que eu espero de você que está aqui, que ficou aqui comigo até o final, é que você verdadeiramente não quebre a sua palavra no dia 1º de janeiro. Que tudo que você prometer para si no dia 31, você realmente comece a cumprir no dia 1º de janeiro. Que você cumpra a sua palavra. Tudo bem? Faz sentido? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje. Eu volto amanhã, às 8h15 da manhã, para mais um assunto, para sua dose diária de coragem. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!